Droga Rede Farmácia Ana Terra apresenta Momento Saúde. Momento Saúde. Dicas, prevenções, cuidados, bem-estar e prestação de serviços. Momento Saúde. Aqui na Rádio da Família. Pois é, e ele já está em nossos estúdios, aguardando, né, Luiz? Mas chegou a hora de mais um Momento Saúde. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Renata, bom dia a todos, muito bom estar aqui de novo. Olha, o bom é que quem espera sempre alcança, né? Com tranquilidade, caminha sempre. Sempre, devagar e sempre, né? Como diz o ditado. Ô, Luiz, agora por falar em devagar e sempre, tem até um pouquinho a ver com o nosso tema de hoje, né? Porque é muito importante. Nós vamos falar aí sobre os termogênicos, né? Que são aí aqueles produtos que nos ajudam aí no emagrecimento, né? Aí acelerar o metabolismo. E neste processo de emagrecimento tem pessoas que querem pra já. E o processo de emagrecimento é mais ou menos assim também, devagar e sempre, né? De forma constante. E os termogênicos ajudam muito neste processo. E para começar o Momento Saúde de hoje, eu quero já perguntar para você, afinal de contas, o que são os termogênicos? Bom, Renata, agora, né, começa aquele período que a gente fala do pessoal que acha que vai emagrecer imediatamente para a chegada logo menos aí do verão ou de pequenos períodos de feriados e férias escolares, né? E realmente, né, Renata, não é uma coisa que vai acontecer e não existe no mercado nenhum produto que seja milagroso, né? Então, falsas promessas agora vão aparecer assim, a rodo em algumas coisas. Os termogênicos, Renata, são produtos que realmente eles ajudam muito no processo de emagrecimento. Mas como a gente está falando, são produtos que auxiliam, que ajudam, que entram no processo de emagrecimento. É claro que se não tiver uma dieta adequada, exercícios físicos, atividades físicas, hábitos que ajudam a esse processo, os termogênicos não vão fazer nenhum tipo de milagre. A função dele é aquela, né? É ligar a pessoa no 220 e para que ela fique o dia inteiro acelerada ou em períodos de pré-treino, né? Antes de fazer uma atividade física com um treino, a gente usa ele para dar aquele gásinho a mais. E também auxiliar nessa queima. Mas não são produtos totalmente isentos de efeitos colaterais. E muitos deles não são tão seguros para ficar qualquer um possa usar também não. Então a orientação de um profissional adequado para o uso desses termogênicos, ela se faz necessária e fundamental também para escolher qual o termogênico ideal para cada tipo de atividade. Porque às vezes a pessoa tem um determinado problema de saúde, né? Às vezes é diabético, ou sei lá, tem colesterol, ou hipertenso. Tireoide. E aí, às vezes não pode com determinado termogênico, mas pode com outro, né? Ou às vezes não pode com nenhum. Né? Então, é preciso ter muito, muito cuidado, principalmente as pessoas que sofrem desse tipo de doença ou que fazem algum tratamento, né? Sempre a gente tem que ter a recomendação de um médico, de um especialista, para que possa tomar com segurança. Desses termogênicos, ô Luiz, tem assim, alguns que a gente pode citar aqui que são mais conhecidos, né? O que as pessoas costumam fazer um uso mais frequente? O mais tradicional de todos, né, Renata, é a cafeína, né, que é a base da maioria de quase todos os termogênicos industrializados. Então, toda vez que a gente vai numa loja, vai numa farmácia comprar um termogênico industrializado, a grande maioria deles é a base de cafeína. Aí vamos lembrar. Então, cafeína, a gente acha em vários outros produtos, só que ela não é tão inofensiva nos industrializados. Então existem doses e doses para cada pessoa. Existem termogênicos com dose de cafeína mais elevada. Então pessoas que têm problema de hipertensão, de taquicardia ou de arritmia cardíaca, esses produtos não são recomendados numa dose muito elevada. Claro que se vai com um nutricionista, um médico, farmacêutico vai fazer algum tipo de perguntas, talvez numa dose menor associada a outros tipos de termogênicos que não dão esses problemas cardíacos, que existem também, você possa fazer o uso da cafeína.
Lembrando também, quem tem problema de insônia, o uso da cafeína, por exemplo, ela é ideal pelo menos 4 horas antes de você dormir. Dependendo da dose também, mais tempo ainda. Porque existem aí termogênicos com dose altíssima de cafeína. Claro que tem pessoas que estão acostumadas a usar, mas não quer dizer que uma pessoa que usou você vai poder usar. Então, pessoas que usam doses elevadas de cafeína de primeira assim, sentem bem taquicardia, tremor, sudorese. Então, é bom sempre procurar uma orientação em relação à dose dessas cafeínas que vão ser usadas. Então, ela é a campeãozona. Então, o termogênico mais vendido hoje são as à base de cafeína. E existem outros termogênicos, né, Renata, que são à base de plantas, de citros. Hoje a gente tem um que é a laminária japônica, que é a única que tem, uma das únicas com comprovação científica, que não traz esses efeitos de taquicardia e as outras coisas, de como a cafeína faz. Existem alguns termogênicos também, Renata, que as pessoas usam e não fazem nenhum tipo de atividade física. A cafeína, a gente fala que ela tem um efeito termogênico constante. Se você faz atividade física, o efeito dela quase que triplica. Então, às vezes, você toma cafeína, você vai ter uma termogênese. Claro, fazendo umas dietas adequadas e seguindo orientações nutricionais. E existem outros que eles só vão ser ativados quando você faz atividade física. Então, você vai tomar esses termogênicos antes de um treino, alguma coisa, e eles são ativados durante a atividade física. Então, são a gente chama de termogênico mais inteligente. Então, vão fazer um efeito durante a sua atividade física e eles promovem uma queima mais, digamos, um pouco mais sempre, né? Igual você se caminhando e queimando sempre. Então, para as pessoas que têm problema de hipertensão, essas outras coisas, esses são os mais recomendados, tá? Existem outros, como, por exemplo, o clorinato de cromo. Ele acelera muito a queima de carboidrato, essas outras coisas. Mas lembrando que tem pessoas que elas são hipoglicêmicas. Então, sente hipoglicemia facinho. Aí você vai lá, toma o termogênico antes de ir para academia. Ah, não vou comer nenhum lanche, não vou fazer nada, que isso vai engordar eu, não sei o que, não sei o que. Chega lá, você tem uma queda hipoglicêmica e esse é o perigoso de desmaiar, o peso cair na sua cabeça, etc, etc lá. Então... é arriscado, né? É perigoso. Então, por isso que a gente fala. Então, tem termogênicos para certas atividades e para outras atividades. Nem sempre o mesmo termogênico que a pessoa usou vai servir para outra pessoa usar. Então, cada pessoa tem uma característica. Então, às vezes a pessoa não é diabética, mas sente mal com hipoglicemia facinho. Aí você não faz nenhum lanche para ir para academia. Chega lá, vai ter um problema sério, correndo riscos de desmaios ou... muitas pessoas têm esse erro, e é muito importante, né, o Luiz, a pessoa se alimentar, né, comer alguma coisa antes de ir para a academia para justamente não acontecer esse tipo de acidente, né, porque realmente, igual você está falando, às vezes a pessoa vai lá, vai pegar peso, né, perde e aí... sentido. E pode ser até fatal, até pode, né? Dependendo a gente brinca, mas assim, tranquilamente pode acontecer. Nós já vimos casos de morte em academias, né? Então. E às vezes é até por isso mesmo, né? A pessoa tá lá pegando um peso lá, 30 quilos, né? De repente resolve. Pronto, né? Aí cai na cabeça lá e aí realmente pode ser desastroso, né? Então tem que tomar muito, muito cuidado. Aquelas pessoas que são mais sedentárias, né? Pessoas que não praticam muita atividade física, que geralmente trabalham no escritório, aí fica o dia todo sentada, né? Tem algum termogênico assim que ela pode tomar e que ajuda, pelo menos vai queimando um pouco? Então, normalmente são esses termogênicos que a gente fala que é termogênico em repouso, né? Que normalmente se usa mesmo é a cafeína, ou, por exemplo, o sinefrina, que vem da laranja amarga. Eles ajudam essa queima. Mas assim, Renata, igual eu expliquei, não é nada muito significativo. Não existe milagres. Sim. Existem muitas pessoas que fazem uso indiscriminado de hormônios de tireoide, que são os T3, T4. Lembrando que esses hormônios eles são indicados apenas para pessoas que têm algum tipo de disfunção. Então, para usar esse tipo de hormônio, existe necessidade de um exame de sangue que o médico vai pedir. Então, não quer dizer que uma pessoa que usa um T3 ou um T4, que são esses hormônios da tireoide, pode estar usando de forma assim, aleatória. Porque normalmente, às vezes, as pessoas, meu corpo é lento, não sei o quê, então eu devo ter problema de tireoide. Então, o meu amigo usa. Então, eu vou lá, vou usar também para ver se eu consigo acelerar mais um pouco o meu metabolismo. Esses hormônios, em doses mais elevadas, eles são perigosos. Então,
para o uso desse tipo de produto, é necessário uma orientação médica e um acompanhamento com exames de sangue. É realmente necessário ter a necessidade, né? Sim. Luiz, comprovar essa necessidade de tomar, né, esse tipo de Claro hormônio. que existe, por exemplo, especialistas esportivos que fazem adaptações, mas aí são médicos que fazem esse tipo de orientação e é uma pessoa habilitada a fazer esse tipo de acompanhamento. Sim. Agora, fora o médico, não tem nenhuma outra pessoa que possa fazer esse tipo de orientação. Então, a necessidade de um acompanhamento clínico é fundamental para esse tipo de uso também. Isso que a gente gosta de alertar. Ô Luiz, além desses produtos que são mais comuns, né, que a gente está citando, que você está nos falando aqui, no nosso dia a dia, ou na nossa alimentação, ou naquilo que a gente tem em casa, ou que às vezes a gente toma e nem sabe, né? Existem produtos ou alimentos que tenham essa ação termogênica, né? De repente você está lá, um tipo de bebida que você está acostumado a tomar e você nem sabe, né? Mas de repente tá ajudando ali, mesmo que a gente não saiba, mas você tá tomando e está ajudando a acelerar o metabolismo. Tem, Renata, tem sim. Por exemplo, verduras escuras, elas têm uma leve ação termogênica, elas têm um pouquinho de iodo, esses iodos acostumam dar uma regulagem nessa tireoide, aumentam um pouquinho o metabolismo. Brócolis, rúcula, couve, ela tem quantidades pequenas disso, o brócolis principalmente. Amoras, também tem essa concentração boa, tem um efeito termogênico legal, mas não nada muito significativo. Os chás, tomar um pouco de cuidado, por exemplo, chá verde é uma ótima pedida, alguns chás que têm uma concentração um pouco mais de cafeína ajudam nesse processo. Frutas como sobremesas, elas ajudam a diminuir o processo de absorção de carboidrato ou de açúcar que estejam nas suas refeições. Então, fibras em geral, né? Elas diminuem a absorção de açúcar. Qualquer fruta? Menos abacate, essas frutas mais oleosas. Banana? Banana. Melhor não, banana tem índice glicêmico mais alto. Então, uma maçã, uma pera. Uma laranja? Que são ricas, são frutas fibrosas, né? Que tem bastante fibra. Então, elas ajudam nesse processo. E existem, por exemplo, também encapsulados, né? Fibras. No geral, quem não gosta muito de fruta, existem fibras que diminuem essa absorção de carboidrato, de açúcar. Então, não é um efeito termogênico, mas é um efeito bloqueador. Então, você acaba, não tem uma atividade física, mas ele vai fazendo um efeito bloqueador para que você possa estar absorvendo menos calorias e você possa, por exemplo, associar uma cafeína ou uma laminária que vai ajudar no outro processo. Aí a gente faz aquela termogênese de repouso e cuida da dieta. Você está falando de bloqueador aí, né? De carboidrato. Nós temos bloqueadores de carboidratos. E eu até gostaria que você falasse mais, né, a respeito destes bloqueadores de carboidratos. Tem um de gordura também, né? Isso. Explica pra gente um pouquinho a respeito deles. Esses bloqueadores são assim, o mais famoso dos carboidratos é a fazolamina, que vem do feijão branco. Então, são substâncias que tem nela, a pectina também, ela é um excelente bloqueador de carboidrato. Então, ela faz o quê? Ela ativa algumas coisas no nosso corpo que diminui essa absorção de carboidratos. Lembrando o que o carboidrato faz, que é o macarrão, que é o arroz branco não integral, esses outros produtos. Elas ativam as enzimas que diminuem essa absorção de carboidrato e te ajudam num processo de emagrecimento. Porque você vai absorver menos gordura e menos calorias e menos açúcar. Os bloqueadores de gordura normalmente são fibras. Aí tem glucomannan, psyllium, quitosana, uma época que foi muito bem consumida. Essas fibras, elas costumam inchar. E quando faz isso, elas atuam como se fosse uma esponja. E elas saem capturando essas gotículas de gordura que a gente ingere. E elimina pelas fezes. Além de regular o intestino, como a gente explicou, acho, no programa anterior, que isso também é fundamental num processo de emagrecimento e de limpeza, né? Então, as fibras, como bloqueadores de gordura, atuam muito bem. Claro que existem outros produtos químicos que fazem isso, mas também aí necessita de uma orientação de clínica, né? De um médico para poder fazer o uso. Então, Renata, a gente tem uma série de produtos que a gente pode associar nesses processos de emagrecimento que formam algumas formulações bem legais ou formam dietas bem legais. Então, o nutricionista ou o farmacêutico ou o médico vai poder te orientar direitinho
em relação ao que aquilo usar de acordo com o seu hábito também. Porque muitas vezes a pessoa não consome nada de gordura e vai lá, não, quero um bloqueador de gordura. Então, aí você vai fazer o uso de uma coisa e gastar de forma que não desnecessária e não vai ter um efeito legal que você deseja. Certo. Luiz, para encerrar... Perdão, pode ir. Não, oi. Pode continuar. Oi. Para a gente encerrar aqui o nosso programa, certo. Eu gostaria muito que você falasse a respeito de... acho que assim, um produto que auxilia, que ajuda muitas pessoas, mas eu acho que é importante a gente dizer, porque é um produto também que, se for usado, acredito eu, da maneira errada, né, ele tanto pode ajudar como ele pode trazer danos, que são os inibidores de apetite. Né? Então, de que forma ele pode ajudar, ou até que ponto ele pode ser perigoso, qual é o cuidado que a pessoa deve tomar ao escolher o inibidor de apetite neste processo de emagrecimento. Os inibidores de apetite, Renata, eles fazem um emagrecimento que a gente fala um pouco mais rápido, tá? Lembrando que se você não fizer um acompanhamento nutricional nesses inibidores de apetite, o que acontece? Você perde o que a gente fala de massa magra. A primeira coisa que a gente perde pelo nosso metabolismo normalmente são... o que é essa massa magra? É musculatura, são tecidos que a gente tem que ter para que você depois não volte a ter um efeito sanfona depois. Ah, sim. Porque quanto maior a quantidade de massa magra você tem, menor a possibilidade de você voltar a engordar. Então muitas vezes as pessoas vão direto nos inibidores de apetite porque tem um efeito rápido, que realmente eles inibem de forma muito significativa o apetite. Isso eu falo, os inibidores que são vendidos com prescrição médica controlada. Porque muitas vezes a gente viu nos jornais recentemente agora a liberação de outros inibidores de apetite que foram proibidos há um tempo atrás. Lembrando as pessoas que essa liberação também não vai ser de um dia para o outro. Ela ocorreu, mas tem toda uma regulamentação a ser feita, é um processo bem demorado. Todo um processo a ser feito que pode demorar um pouco. Então não tem uma previsão ainda concreta de quando vai acontecer essa liberação desses outros inibidores. Existem outros no mercado. E existem alguns inibidores, por isso que são naturais. Tem um efeito um pouco mais light, né? Então você vai ter um emagrecimento um pouco mais lento, mas um pouco mais seguro. Tá? Para usar um inibidor de apetite é fundamental, sem dúvida nenhuma, um acompanhamento clínico de perto. Então, por isso que eles são vendidos somente por 30 dias de uso. Para que a pessoa seja obrigada a voltar ao médico e o médico fazer uma nova avaliação. Por isso que existe essa regulamentação. Não é por... todo mundo fala, é burocracia, é coisa... Não, é uma atitude que o Ministério da Saúde toma para que a pessoa não possa ter um risco de saúde. Para que force ela a voltar ao médico e o médico faça o acompanhamento dele, que é a pessoa adequada para acompanhar as pessoas que usam esses inibidores de apetite. Tá? Mas lembrando, gente, toda vez que for usar, procure um nutricionista, faça um acompanhamento nutricional, que vai ser fundamental, porque você no futuro não ganhe tudo de novo. Aí, não, vou ter que usar tudo de novo, vou ter que ficar usando tudo de novo. Então o acompanhamento nutricional também ele é fundamental para o futuro do tratamento. Então não adianta nada você perder 5 quilos agora e depois você ganhar os outros 10 rapidinho. Sim. Porque você teve uma perda de massa magra, esses quilos vão voltar e vão voltar bem legal. Até porque é mais importante que você perder peso é perder da maneira correta, né? Então, aliás, nem é perder porque quem perde acha depois, né? Ixi, é eliminar, né? E acha dos outros ainda. Então não é para perder, é para eliminar. Então nada melhor do que um profissional realmente, um nutricionista, né? Um profissional da área para ajudar a pessoa nesse processo. A Fátima do bairro Lagoinha, ela está nos dizendo aqui que ela faz muito uso de termogênico nos sucos naturais. Exemplo, no suco verde, né? Ela usa o gengibre. Ótimo. Né? E ela está dizendo que se é certo, se ela pode continuar fazendo o uso diário destes sucos ou se há alguma contraindicação. Não, de forma natural como ela faz, não, perfeito. Ela usa em forma de in natura, né, que a gente fala assim, sucos. Sim. O gengibre é excelente para esse tipo também, é um termogênico muito eficaz. Tem hibisco, chás de hibisco, tudo. Lembrando só se a pessoa tiver algum problema renal, aí procurar uma orientação que talvez alguns tipos de chás não possam ser usados ou sucos.
Mas esses sucos verdes são ótimos detox que a gente fala, né? Para poder eliminar substâncias ruins do corpo. O gengibre é excelente, também termogênico em relação a isso, não tem muito problema não. Então, se ela está tomando, se está se sentindo bem, não está sentindo nenhuma alteração no organismo, né, Luiz? Problema. É porque está fazendo bem para ela. Termogênicos fortes, que a gente fala, não pode ser usados de períodos muito longos. Que aí a gente fala que causa estresse no sistema nervoso. É como se a gente estivesse ficando estressado de estresse mesmo. Ele causa estresse. Então, mas para termogênicos um pouco mais potentes. Geralmente o uso que vem de farmácias, aqueles industrializados. Os naturais in natura, como ela usa, não, tranquilinho. Pode continuar tomando então, viu, Fátima? Esse é um hábito saudável. Saudável. 8h41, Luiz, infelizmente não dá tempo para mais nada. Olha, nesse assunto, se a gente quisesse, nós poderíamos estender e ficar semanas falando, né, a respeito, muitas dúvidas a respeito do tema, né, neste assunto, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto e quem sabe, né, nós em outros programas, né, fazemos uma segunda edição deste tema aí, para realmente esclarecer as dúvidas, tanto as nossas quanto as dos nossos ouvintes, né, porque realmente quem precisa emagrecer sabe que é complicado, é difícil, né? Então, realmente precisa de auxílio, precisa de orientação. E toda informação que a pessoa tiver é muito válida, né? Ajuda muito aí no processo do emagrecimento. Então eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença, pelas informações, né? Pelos esclarecimentos. E nós ficamos aguardando aqui por você na próxima oportunidade, quem sabe na próxima semana, né? Fazer um segundo tempo. Um segundo tempo, vai ser muito bom. Eu agradeço, Renata, agradeço a todos e muito obrigado de novo por estar junto com vocês. Eu que agradeço, uma boa semana para você. Nós todos, com Deus. E com Deus também. 8h42, Momento Saúde de volta na próxima terça-feira. Você ouviu na Rádio da Família, Momento Saúde. Momento Saúde. Um programa com responsabilidade social da Droga Rede Farmácia Ana Terra.